Olá pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês o plano de leitura que eu estou fazendo. Essas aqui são as minhas bíblias, algumas das minhas bíblias. Eu vou estar fazendo nessa bíblia aqui. Ela é da Pão Diário, vou mostrar aqui para vocês aqui atrás. Aqui tem o logo da Pão Diário. Ela é uma bíblia simples, ela tem um estilo slim, só que ela tem uma letra confortável, letra grande. E ela usa o texto NVT. E eu estou usando ela porque eu utilizo muito a minha Bíblia de Estudo NVT. E eu gosto muito do estudo que vem nela e do texto da NVT. E eu descobri esse texto através dessa Bíblia de Estudo aqui. Aí, só que como ela tem muito estudo, ficaria complicado de eu fazer a leitura de forma simultânea e ficar folheando as páginas, lendo de forma simultânea. E eu deixo ela para eu ler quando eu for fazer o estudo, quando eu leio e faço a consulta nos estudos que ela traz, que traz aqui no rodapé, e ela traz artigos e traz várias coisas. Essa daqui, ela é uma NVT, só que ela foi publicada pela Mundo Cristão. Essa daqui foi pela Mundo Cristão. Ela é a NVT de estudo. Eu vou botar ela aqui no cantinho. Mas aí é que eu vou estar utilizando essa daqui. Ela é da Pão Diário, uma edição da Pão Diário. Ela seria, vamos dizer, uma das mais acessíveis na questão de valor, mas ela é muito boazinha. Essa capa dela aqui é em tecido, é como se fosse um jeans. Aí isso daqui foi eu que colei. Esse post-it eu colei para explicar para vocês como eu vou fazer essa leitura de forma simultânea. Eu aprendi vendo um vídeo aí no YouTube. Uma menina, ela tirou a inspiração de um livro para fazer a leitura dessa forma. E eu vi já algumas outras pessoas reproduzindo a ideia dela, só que nenhuma delas explicou exatamente como faria isso. Aí eu resolvi colocar tudo escrito para eu conseguir primeiro entender, pôr em prática e explicar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou estar fazendo essa leitura simultânea. Aqui estão os textos bíblicos, são os temas, são 4 temas. O Antigo Testamento está tudo em azul, sendo que os livros poéticos estão em roxo, tá vendo? Eles fazem parte do Antigo Testamento, só que eles estão no segundo grupo, o grupo poético. Aí o primeiro grupo é o Antigo Testamento, o segundo é o poético, o terceiro são os evangelhos, que está em laranja, e o quarto são as cartas, que estão em verde, sendo que Atos e Apocalipse está incluído nas cartas. Só que eu leio nessa seguinte ordem: primeiro eu leio o Antigo Testamento, depois eu leio os evangelhos, depois eu leio o livro de Atos e por último eu leio os livros poéticos. Eu deixo os livros poéticos por último, para eu finalizar minha leitura fazendo um devocional. Vamos lá, mas aí eu não faço nenhuma anotação nesse devocional. Eu até poderia fazer, tem dia que eu faço, só que a minha intenção não é fazer um devocional escrito, é fazer, vamos dizer, a meditar, quando eu paro para meditar na palavra de Deus. Aí aqui, ó, na lateral da Bíblia, eu coloquei esses fitilhos aqui, esses post-its, né, eu acho que é o nome, para facilitar a marcação para mim, para eu encontrar os temas com facilidade. Aí vamos para o primeiro aqui, que é já no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Aí aqui eu já fiz a leitura, a primeira leitura eu já fiz, e eu queria falar para vocês que foi muito bom, foi muito interessante. Eu já li a Bíblia diversas vezes, mas desse jeito eu nunca tinha lido. Aí eu li aqui o capítulo 1 de Gênesis, né? O capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Aí, desse grupo do Antigo Testamento, eu vou ler 4 capítulos por dia. Eu li até o capítulo 4, aqui o finalzinho do capítulo 4, e deixei marcadinho aqui. Aí eu coloquei esse cartãozinho aqui, mas você pode estar colocando outra coisa se você quiser, só para eu me localizar com mais facilidade. É um cartãozinho bem fininho, então não vai deixar a Bíblia grossa nem nada.
E eu li 4 capítulos do Antigo Testamento. Aí eu fui lá para os evangelhos, que começa no livro de Mateus, né? Eu li o capítulo 1 de Mateus. Só que os evangelhos, eles ao todo dão 89 capítulos, contando todos os evangelhos. E a maioria das vezes eu vou ler meio capítulo. Só que em alguns casos excepcionais vou ter que ler o capítulo inteiro. Aí aconteceu isso, por exemplo, no capítulo 1. Aí, por exemplo, no capítulo 5, eu vou ter que dividir ele, que senão não vai dar todos os dias, que são 171 dias, que eu vou ler a Bíblia em 171 dias. Aí, por exemplo, quando eu chegar no capítulo 5, eu vou ter que dividir ele no meio. No capítulo 6, no capítulo 7. Aí eu vou ler, por exemplo, até metade. E depois eu vou continuar no dia seguinte, para eu ler junto com os outros temas dessa leitura simultânea. Aí hoje eu li o capítulo 1 de Mateus, como estava dizendo. E depois eu li aqui, ó. Vou lá nas cartas, né? Vou chamar assim. Eu li o capítulo 1 de Atos. Já aqui, eu já vou ler um capítulo por dia normal, porque aqui dá exatamente 171 capítulos, que serão 171 dias. Então esse daqui já vou ler normalmente, cada dia eu vou ler um capítulo. Aí hoje eu li o capítulo 1 de Atos, já deixei marcadinho aqui também, eu marquei aqui que eu parei. E depois eu fui lá nos Salmos, que são os livros poéticos, né? Vou baixar aqui. Hoje eu li 2 salmos, por quê? Porque os salmos, contando todos os livros poéticos, no total dá 201 capítulos. Aí eu vou ter que ler 2 capítulos de vez em quando para chegar nessa soma de 171 dias. Mas não vão ser todos os dias, vai ser até o Salmo 60. Depois eu vou ficar lendo um salmo por dia. Eu até deixei marcadinho aqui, vou ver se eu acho aqui rápido para mostrar para vocês. Vai ser até o Salmo 60. Ó, 60. A partir do 61 eu vou ler um salmo por dia, no caso um capítulo por dia. Aí quando eu chegar aqui eu tiro esse papelzinho, que ele tá colado, mas ele sai fácil. Eu deixei aqui só para eu não esquecer. Tá escrito aqui também, mas eu posso esquecer, e é isso daqui que chama mais a minha atenção. Aí depois eu vou ler um capítulo por dia dos Salmos até acabar. Mas aí até os 60 eu vou ler assim, 59 e 60 junto. Aí depois eu vou ficar lendo só um. Entendeu? Eu vou fazer dessa forma para dar os 171 dias dessa leitura simultânea. Por que eu fiz desse modo? Porque contando com as cartas. As cartas eu fiz o cálculo, né? Deu até um pouco de trabalho para fazer esse cálculo. Dá 171 capítulos do livro de Atos até Apocalipse. Aí eu queria ler acompanhando o tempo das cartas, porque a gente vive isso daqui que a gente põe em prática na nossa vida cristã. Só que tudo isso daqui está baseado em tudo isso aqui. Então, de forma simultânea, eu vou estar lendo dia a dia as cartas, um capítulo por dia, e entrando em tudo isso daqui, que eles se basearam em tudo isso daqui para viver isso daqui. Aí, no caso, eu vou ler meio capítulo dos evangelhos, como eu falei, na maioria das vezes. Vão ser só 8 capítulos que eu vou ler um capítulo por dia, só 8. O restante é tudo meio capítulo por dia, porque aqui tem bem menos quantidade, entendeu? E os salmos, no caso, os livros poéticos, eu vou ler na sua maioria um capítulo por dia, só em alguns casos, como eu já falei, eu vou ler 2, mas na sua maioria eu vou ler um por dia. E do Antigo Testamento eu vou ler 4 por dia, até chegar, eu vou mostrar aqui para vocês, até chegar a Isaías 30. Depois, a partir de Isaías 31, eu vou ler 5 capítulos por dia, até finalizar
até chegar em Malaquias, o final de Malaquias. Porque senão não vai dar os dias certinhos. Então eu vou ler 4 capítulos por dia até Isaías 30. A partir de Isaías 31 eu vou passar a ler 5 capítulos por dia, para chegar na conta certinha, senão vai ficar faltando capítulo e eu não vou conseguir finalizar junto. Aí eu fiz esse cálculo e deu essa quantidade de capítulo certinho, entendeu? Eu podia separar por página, podia. Eu vi uma menina no YouTube ensinando a separar por página. Ela falava assim: eu leio 4 páginas do Antigo Testamento, 2 do Novo. Aí eu fiquei assim, gente, eu não vou conseguir fazer desse jeito. Primeiro porque cada Bíblia tem um tamanho de páginas diferentes. Vamos dizer, na minha Bíblia não vai dar certinho se eu ler 3 páginas com a Bíblia de outra pessoa. E segundo, que se a página acaba e o assunto não estiver finalizado, aí o que eu faço? Eu paro aqui sem finalizar o assunto? Ou eu paro aqui? O que eu faço? Ou eu leio mais, aí eu posso perder o controle e no final das contas os assuntos não baterem, ou eu finalizar o Antigo Testamento primeiro, ou eu finalizar os Evangelhos primeiro, ou as cartas primeiro, e ficar faltando o Antigo Testamento para eu ler, ou ficar faltando Salmos para eu ler, no caso Salmos, Provérbios, né? Então eu preferi fazer dessa forma para dar certinho. Eu fiz cálculo, levei uma tarde inteira fazendo esses cálculos e deu certinho. Vai dar, no caso, né, certinho a somatória no final, entendeu? Aí os livros poéticos são o quê? São os Salmos, os Provérbios, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os Provérbios. Tenho também o livro de Eclesiastes e o livro, aqui ó, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Eles entram nos livros poéticos. Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Só esses são os livros poéticos. O restante volta a ser Antigo Testamento. Aí, por exemplo, o livro de Isaías, ele não é um livro poético, ele é um livro profético. Só que ele entra como Antigo Testamento, porque ele se trata de profecias que eram referentes àquele tempo, àquela época. Algumas profecias podem vir a ser refletidas no tempo de hoje, ou, por exemplo, foram voltadas para aquele tempo, mas isso não quer dizer que nada venha a, vamos dizer, a refletir uma profecia que vai acontecer nesse tempo, entendeu? Isso pode vir a acontecer dessa forma. Porém, essas profecias estavam referentes àquela época, aquele tempo, aquele período de tempo. Já os salmos, os livros poéticos, eles já falam sobre sentimentos, sobre vivências, sobre coisas que se falavam sobre o próprio Cristo, que Cristo viveu. E o livro de Marcos, Mateus, Lucas e João fala muito disso. Muitas coisas que aconteceram aqui foram citadas no livro de Salmos, nos livros poéticos, nas profecias também, mas muitas coisas foram citadas nos Salmos. O próprio Atos fala disso, o livro de Atos, eles falam muito disso. Inclusive hoje eu li algo falando sobre isso, Pedro falando que quando Judas traiu Jesus, né? Isso já era algo que havia sido profetizado, ele usou esse termo. Pelo profeta Davi, que ele chama, eu acho que ele de profeta Davi, mas pelo rei Davi, né? Na época que ele escreveu o Salmo. Então ele até cita, assim, ele recita o Salmo, e a Bíblia tem o cuidado de descrever aqui, ó. Ele cita o Salmo 69, versículo 25 e o Salmo 109, versículo 8. Mas aqui ele recita, né? Ele apenas recita. Então, toda a Bíblia, ela se conversa entre si. Aí eu quis fazer dessa forma, para eu ler a Bíblia ao mesmo tempo. Vou ler tudo isso ao mesmo tempo. Aí eu vou ler todos esses temas aqui ao mesmo tempo. As cartas, os evangelhos, os livros poéticos e o Antigo Testamento. Né? Por quê? Porque o Antigo Testamento, a gente não vive mais o Antigo Testamento.
A gente não vive mais no tempo da lei. Porém, tudo isso aqui é muito importante para a gente, para formar o nosso caráter cristão, para a gente entender da onde que tudo saiu para ter chegado aonde a gente chega, onde a gente tem chegado hoje. O próprio Jesus, ele teve que cumprir todos os mandamentos, ele teve que cumprir toda a lei para ele nos libertar da necessidade de cumprir a lei. Mas ele viveu. Aqui nos evangelhos a gente vê muito cumprimento da lei, porque ele ainda estava debaixo do jugo da lei. Ele ainda teve que sujeitar a lei, só que depois ele nos libertou da necessidade de cumprir a lei. Porém, mesmo que ele tenha nos libertado, tudo isso daqui é muito importante para nós e a gente leva em conta para formar o nosso caráter cristão e para ajudar as outras pessoas a formarem esse caráter cristão, né? Aí aqui fala muito de tudo isso daqui. A gente se baseia nisso daqui, mas isso daqui está baseado em tudo isso aqui. Então aí essa leitura, ela se chama leitura simultânea da Bíblia. E eu vou estar lendo, eu já comecei. Eu comecei hoje, ó, aqui ó, eu coloquei aqui dia 1, aí eu coloquei a data. Dia 2, aí eu vou colocar a data. Se eu não ler amanhã, eu vou colocar a data que eu vou ler, para eu ser honesta com a minha leitura e para eu completar. Aí eu sei, quando eu chegar aqui no dia 171, é porque eu acabei tudo. Espero conseguir ler todos os dias para eu entender de forma mais abrangente todo o texto. Espero conseguir fazer dessa forma, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E eu separei essa Bíblia aqui só para essa leitura simultânea. Por quê? Para eu não me confundir, para eu não acabar saindo, sabe, do tema da leitura simultânea e perder o foco, e perder a dinâmica da leitura simultânea. Aqui, ó, inclusive, hoje eu li, né? Aí eu deixei os livros poéticos por último. Quando eu li aqui os Salmos, deu um boom na minha cabeça aqui. Quando eu li o capítulo 1, Salmo 1, no caso o Salmo 2, eu parecia que eu estava vendo aqui, ó, falando sobre a criação do mundo, falando sobre Caim, falando sobre a traição de Judas a Jesus. Sabe? E aqui também, quando eu fui lendo o Salmo 2, eu vi ele como se ele estivesse citando tudo que já aconteceu no início da Bíblia, no meio aqui, no caso dos evangelhos, e o próprio Atos, os próprios acontecimentos que já estavam acontecendo em Atos. O Salmo 1 e o Salmo 2 estavam falando disso. Aí eu fiquei, nossa, que incrível ler desse modo, dessa forma. Aí hoje eu li Salmo 1 e 2. Inclusive, esses dois salmos é um salmo só, tá? E esses dois aqui é como se fosse um salmo só. Se você tiver a oportunidade de ler, leia eles juntos. Ele é um salmo só. E amanhã eu vou estar lendo o Salmo 3 e o Salmo 4. E depois, lá pra frente, eu vou ler um salmo por dia. Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês essa forma de ler a Bíblia. Eu nem preciso mais desse papelzinho aqui, que eu já entendi que eu tenho que fazer. Eu só coloquei aqui para na hora de eu gravar o vídeo eu falar com vocês. E eu vou ler desse modo. E eu separei essa Bíblia para isso. Vou tirar aqui uns papeizinhos. Eu separei essa Bíblia aqui para fazer isso, para eu não me confundir. Por exemplo, a minha Bíblia NVT de estudo, ela é só para estudo. Ela é tipo assim, eu leio ela, eu até levo ela para igreja às vezes, que eu sou dessas. Eu acabo levando a minha Bíblia de estudo para a igreja, porque ela é grande, é um pouco pesada, mas dá para levar. Olha a diferença das duas. E olha que essa daqui tem a letra boa. A letra dela não é pequena, ó, ela é confortável. Eu acho que as duas têm o mesmo tamanho de letra, inclusive. Deixa eu fazer essa comparação, que eu nunca fiz isso. Olha, essa daqui tem a letra maior ainda. Deixa eu tentar colocar do lado. Olha só. Essa daqui, ó. Essa daqui tem é um pouquinho maior. A diferença é pouca. Se não for maior, é do mesmo tamanho. Talvez seja do mesmo tamanho. Eu acho que é do mesmo tamanho. No caso, olha o tamanho das duas Bíblias. É claro que aqui na nota é menor, né? Com certeza.
Mas eu tô falando do tamanho da letra do texto bíblico. Eu acho que as duas têm o mesmo tamanho de texto. Agora a minha câmera ficou meio ruimzinha. Eu acho que as duas têm o mesmo tamanho de texto bíblico. Enfim. Mas aqui, ó. Essa daqui é bem menor, né? Bem mais leve, mais fácil de carregar. E a diferença maior tá na grossura aqui, ó. Olha só a diferença da grossura, né? Mas é porque essa daqui é só o texto, né? E ela é um pouco menor também aqui no tamanho. Ó, no tamanho ela é um pouco menor. Mas eu acho que a diferença maior tá na grossura aqui. Mas quer dizer que essa Bíblia aqui tem bastante estudo, né? E ela tem mesmo. Essa Bíblia aqui ela é ótima. Eu tenho muitas Bíblias de estudo. Inclusive eu tinha aí no canal vários vídeos mostrando as minhas Bíblias. Eu dei um reset em todos os meus vídeos. Resolvi reiniciar, recomeçar. E conforme for, eu vou mostrar para vocês novamente algumas Bíblias de estudo das que eu tenho. Mas confesso a vocês que a que eu mais uso é essa daqui. Essa daqui é a que eu mais uso. E essa Bíblia aqui ela é muito boa, apesar dela, vamos dizer, não ser perfeita, porque na Bíblia, na parte do texto, ela é perfeita, porque é a palavra de Deus. Mas na parte dos estudos, foram homens que a fizeram. E talvez a visão deles não abranja tudo, talvez eles não conseguiram colocar tudo o que precisava ser colocado na Bíblia, nos estudos. Mas ela, pra mim, se não é a melhor Bíblia de estudo, é uma das melhores, na minha visão, né? Ela traz, olha, ela traz o perfil de muitos personagens bíblicos, ela traz estudo, ela traz... Isso daqui, tá vendo? Esqueci o nome disso daqui agora. Versículos que trazem a gente a estudar no próprio texto bíblico. Ela traz palavras também, palavras do dicionário. Eu esqueci o nome agora também. Ó, ela traz dicionário hebraico e grego. Ela tem palavras, eu já estudei bastante isso daqui. Ó. Tá vendo? Ela tem palavras assim, ela tem bastante estudo atrás. Ela tem estudo por tema. Ela tem várias coisas, mas o estudo em si dela é muito bom. Ela traz introduções aos livros, introduções incríveis. O livro de Filemão. Muita gente sabe que o livro de Filemão é pequenininho, mas olha só, ela traz mapas e tal. Mas olha só o tamanho da introdução do livro de Filemão. Ó, a introdução. Aí agora começou o livro de Filemão aqui, ó. Começou aqui, aí tem uma... Olha o tamanho da nota do livro de Filemão, que é uma carta, né? Acabou aqui, ó, acabou. E olha o tamanho de nota. Tá vendo? A riqueza de coisa que tem. Esse aqui é um papelzinho que eu tinha colocado. Esse aqui já é o livro de Hebreus, que no caso é carta aos Hebreus, né? Aí do mesmo jeito. Esse daqui é um artigo. Aí, por exemplo, nessa Bíblia aqui, ela tem o texto bíblico, né? Tem as notas, mas tem muito estudo. Aí, para eu fazer a leitura simultânea aqui, não ia ter como. Ia me chamar muito a eu ler as notas, ia perder o foco da leitura dinâmica, no caso, simultânea, da minha leitura simultânea. Ó, isso daqui já é outra coisa. Aqui quando ele cita Jefté, lá no livro de Hebreus, nos Heróis da Fé. Aqui, olha só, eu coloquei fitilhos aqui, essa minha Bíblia aqui, ela vem com 2 fitilhos, eu coloquei mais 2. Aí como ela é grandona, eu achei por bem colocar mais 2 fitilhos, porque me ajuda a eu me localizar, que às vezes eu marco alguma coisa importante. Mas como ela tem tanto estudo, eu achei necessário colocar mais 2, aí ficaram 4 fitilhos. Essa daqui vem com o fitilho, só que é só um mesmo. Mas aí essa daqui, como ela é uma Bíblia só para leitura normal, aí eu deixei só um fitilho mesmo, eu não coloquei mais. Ó, o fitilho bonitinho, vem da cor da Bíblia. E eu inclusive nem estou usando ele ultimamente. Eu estou usando esses cartõezinhos aqui, que são da cor da Bíblia também.
Na câmera não parece, mas eles são da mesma tonalidade da Bíblia. E para eu usar ela e não forçar muito a Bíblia. Eu não gosto de colocar muitos papéis na Bíblia, eu já fui disso, agora eu vejo que não há tanta necessidade. E essa Bíblia aqui, ela me ajuda a eu focar só no texto bíblico, porque não tem nenhum estudo. Tem as notinhas aqui da NVT, que eu já sempre dou uma olhadinha, ó, vou mostrar pra vocês. Que eu li hoje aqui, né? Aí eu já fui observando as notinhas. Aqui, ó, eu marquei muita coisa. Ó, tá vendo? Muita coisa que eu achei importante aqui, por exemplo, o texto. Aí eu fui lendo aqui, ó, falando sobre o pecado da mulher, o pecado original da mulher. Aí eu achei interessante as palavras que eles utilizaram. Aí eu marquei ela aqui, essa palavra se repete aqui. Só que aí eu marquei aqui e eu marquei a observação que a nota fez sobre a interpretação, a possível interpretação desse versículo. Eles optaram por essa, mas também poderia ser interpretado dessa forma. Aí eu marquei aqui, eu achei isso importante. Aí isso eu já marquei. Aí se eu tivesse com uma Bíblia de estudo na hora da leitura, eu já ia olhar para as notas. Então eu preferi deixar essa leitura simultânea aqui com uma Bíblia assim, sem estudo, só o texto, para eu focar no texto bíblico. Mas é isso, gente, eu vou estar lendo e conforme for eu vou mostrar para vocês, tá bom?